Acho que a maioria dos youtubers que falam sobre animes, ou filmes, ou séries, ou tanto faz, qualquer coisa desse tipo, já fizeram um vídeo de e se tal coisa acontecesse. Pra quem não sabe, e se ou what if, pra quem é fã da Marvel, né, é uma possibilidade, probabilidade, uma nova alternativa para um acontecimento. Por exemplo, e se o Goku não tivesse batido a cabeça quando chegasse na Terra? Acho que isso é bem famoso. Pensando nessa possibilidade, hoje irei fazer um vídeo de e se de Jojo, contando duas possibilidades. E se o Dio fosse do bem, e se o Dio não tivesse virado vampiro, mas ainda fosse um cuzão. Beleza? Então, vamos lá. Para começar, eu quero que entenda que isso é apenas uma teoria e uma brincadeira. Acontece que eu vi muitas pessoas dizendo que Jojo não teria história nenhuma sem o Dio, e isso é muito verdade. Por isso iremos comentar isso aqui hoje. Para começar, e se o Dio não tivesse pego a máscara de pedra e virado um vampiro? Bem, a história seguiria o curso normal até o ponto onde ele é encurralado na casa de Joestar, depois que foi lá na bebê e tal, e descobriu o poder da máscara de pedra. E a partir daquele ponto dali, o Dio não teria descoberto o poder da máscara de pedra e ele também não teria um jeito para se safar. E mesmo que tentasse bolar um plano na hora para não ser capturado e preso ou morto, não daria certo e daí o Dio seria preso e tiraríamos ele da história por enquanto. No caso, por enquanto não. Pela maior parte do momento ele estaria fora, eu acho que ele nem voltaria, mas isso a gente comenta depois. Por que eu falei começa? Ok, daí em diante a história seguiria normalmente até a aparição do Zeppelin, e mesmo que o Jonathan não tenha se ferrado totalmente na batalha contra o Dio, que não teve, a Irina também apareceria e os dois voltariam a namorar normalmente. Sobre o Zeppelin, ele iria explicar ao Jonathan sobre a maldição da máscara de pedra e tudo o que ela representa, e falaria para destruir. Como o Dio não seria vampiro, os dois não teriam que ir atrás dele e seria muito mais fácil sem a morte do Zeppelin acontecer. Até a parte 2, onde a fundação Speedwagon seria criada de qualquer forma com a ajuda do Jonathan e do Zeppelin, e eles estariam em busca de resquícios da máscara de pedra ou qualquer coisa relacionada a ela. Ainda pois poderia existir aqueles resquícios, né? Como o Stretch, eu esqueci como se fala o nome dele, mas é aquele cara que ficou com o ciúme do Dio ou ficou com a adoração do Dio, enfim. Eu acho que esse é o nome dele, né? Eu não sei. Como ele não viu o Dio, ele não ficaria com ciúme e tentaria ficar imortal, assim não traindo o Speedwagon. Mas o Joseph continuaria igual, sem pai e sem mãe, sendo criado apenas pelos avós. Aquilo ali é bem mal explicativo, tipo, os Joestar trai as coisas pra eles e tal, e por isso o pai do Joseph morreu, mas ele morreria ainda de qualquer jeito, porque o vampiro ainda existiria ali. E a diferença mesma aqui seria que o Jonathan estaria presente junto com a Irina para cuidar do Joseph. Lá no pilar dos Homens dos Pilares, no caso do Santana, querendo ou não, eles iriam procurar uma forma de tentar destruir aquilo, só que sem ser efetivo, porque, caso você não lembre, os Homens de Pilar não podiam se destruir normalmente, e Ramon não funcionava com eles. Então, no caso do Ramon até que funcionava, porque eles não tentaram testar isso direito. Então, daria tempo pro exército alemão, fogo de artifício. Então daria tempo do exército alemão chegar lá, aparecer para capturar o Santana novamente. E assim, tendo vários usuários de Ramon, incluindo o Jonathan, não seriam capazes de lidar com o exército alemão com a idade atual. Eu acho que eles, muito velhos daquele jeito, ainda não conseguiriam lutar contra várias caras do exército alemão. A partir daí, Battle Tendency continuaria igual. Speedwagon seria capturado e o Joseph iria salvar ele. Eu acho que, com a diferença do Jonathan, que eles estariam sendo capturados também. O Jonathan e o Zeppelin seriam mortos pelo Santana. Eu acho que isso iria acontecer lá na base. Ou talvez não, mas o que eu sei é que o resto nada seria muito alterado. Apenas algumas conversas com o Caesar aqui e ali. Porque seria algo mais recente, entendeu? É que o Jonathan e o Zeppelin teriam morrido atualmente e tal. Aí o Caesar teria, acho que, um rancor mais atual do que de uma coisa antiga. O Joseph talvez ficaria mais puto. Cara, isso aí é muito detalhezinho, ok? Sobre as partes seguintes, não existiria stand. Jotaro seria um bom filho, provavelmente, e teria uma vida normal com a sua mulher e a Jolene, criando a Jolene normalmente. Porque o Jotaro só saiu de casa porque ele tinha medo que os stands fossem atraídos até a família dele. Então ele foi lá comprar cigarro. Desculpando o Jotaro, né? Mas, não, na verdade eu acho que ele ficaria assim cuidando da Jolene.
Josuke nunca nasceria, já que o Jonathan ensinaria o Josuke como ser um cavaleiro, ou pelo menos tentaria. O Josuke não seria totalmente malandro como é, mas o Josuke acho que não nasceria. E de Ono nem preciso falar, né, por que ele não vai nascer e por que a partida não aconteceria, né. Enfim, finalizando esse e se, podemos perceber que a única parte que se manteve fiel calma aí. A única parte que manteve fiel é a parte 2, pois ela é a única que não tem tanta influência do Dio assim. Mesmo tendo um pouco de dedo dele ali, a parte 2 é bem mais independente, podemos assim dizer. Parte 3 só acontece por causa do retorno do Dio. Parte 4 só acontece por causa dos stands que aparecem, porque o Dio acabou entregando a flecha para algumas pessoas. E é claro, a parte 5 de Ono é filho dele. Nem temos como fazer essa parte tentar existir. A parte 4 é a que dá mais para tentar fazer existir. Tipo, a parte 4 poderia que, os stands não foram entregues pelo Dio, o Diávolo, sei lá, perdeu uma flecha por aí parou em Moriô, a galera começou a ganhar stand, o Josuke nasceu, tá ligado? E aconteceria, aí o Jotaro foi ver o Josuke, tomou uma flechada, ganhou o Star Platinum, aí daí poderia continuar normalmente. Mas eu acho que isso não aconteceria. E o que aconteceria com o Dio? Bem, provavelmente procuraria vingança. Talvez, ele ficaria preso por um tempo, depois seria solto, porque né, ele não ia ganhar acho que uma pena de morte. E aí provavelmente ele procuraria vingança, como eu disse, e talvez conseguisse até virar um vampiro na parte 2, com algumas pesquisas, descobriria que a máscara de pedra faz, talvez. Mas ele seria acabado sendo morto pelo Joseph, diferente do seu avô que não conseguiu matar. O Joseph conseguiria matar o Dio. E não voltaria para a parte 3 com o corpo do Jonathan. Então, aí seria o final de Dio Brando mesmo. Eu acho que isso aconteceria se o Dio não fosse vampiro e ele fosse apenas um cuzão qualquer. Ele seria preso, voltaria depois, talvez virasse vampiro, talvez. Seria morto pelo Joseph de qualquer forma, já que o Joseph estaria enfrentando 3 ferrando deuses e teria o Dio ali. E não teria stand, então o Joseph solo. Aí o resto das partes seriam tudo como eu falei. E se o Dio fosse bom? Bem, aí o contexto muda um pouco, já que o Dio bom lá desde o início, o Jonathan não sofreria o que sofreu, podendo ser um riquinho mimado, mas eu acho que não mudaria tanto. O Dio só iria participar de alguns eventos normalmente, ele não estaria influenciando diretamente alguns eventos. E é claro, a parte 2 continua igual, talvez o Dio lá dando suporte pro Joseph, graças ao Jonathan que morreu, e as demais partes não existiriam, como já foi dito anteriormente. Cara, o Dio sendo bom, eu acho que assim, não mudaria basicamente nada. O que mudaria dessa historinha aqui que eu contei dele não estando na história, que ele não fosse vampiro, seria que o Jonathan seria um pouco mais cuzão. O Jonathan seria aquele tipo de rico mimado, mas não mudaria tanto, tá ligado? Eles ainda destruiriam. O Speedwagon não iria conhecer o Jonathan. Provavelmente as fundações de Speedwagon não iriam ser criadas. Logo, na parte 2, o que mudaria seria que não teria o Speedwagon lá, mas o Jonathan ainda conheceria o Zeppelin. Ainda assim, iria lá para ajudar ele, talvez, a destruir. Ele e o Dio, no caso, iriam lá para ajudar a destruir os Homens dos Pilares. Acabaria acontecendo merda, o Joseph iria ter que salvar os dois. E aí daí a parte continuaria normal, sendo que o Jonathan talvez morreria pro Santana junto com o Zeppelin. O Dio era o único que ficaria vivo. Seria essa uma pequena das possibilidades, né, com o Dio bom. Porque o Dio bom, a gente não consegue imaginar ele sendo bom, ok? E mesmo que conseguisse, o Jonathan iria ficar muito babaquinha, mas daí não tem muita diferença. O Dio poderia ter um filho? Poderia ter um filho, mas não seria o Dio. Assim, o Dio foi nascer muito lá na frente. O Diávolo, eu acho que não tava... o Diávolo não tava nem vivo, se parar pra bobear. Não, na verdade eu acho que o Diávolo já tava vivo, mas ele não tava sendo o chefe da máfia. Então, basicamente, não adiantaria muito, sabe? Não adianta. O Dio vivo, nessa época, sem ser vampiro de jeito algum, as outras partes são totalmente influenciadas. Depois da parte 2, a parte 1 e a parte 2 acontece, ok? Dá pra acontecer e só mudaria que o Dio não lutaria com o Jonathan. E na parte 2, alguns personagens seriam removidos ou colocados. Mas da parte 3 pra lá, nada aconteceria. O universo não seria resetado na parte 6, porque o Dio não fez a cabeça do Put. Na parte 5, o Dio não iria nascer. Na parte 4, o Josuke e os outros não iriam ser afetados por flash de stands, porque o Dio não entregaria pra alguém, que é, no caso, pro irmão do Okuyasu primeiro. Aí tem o Spittrick. É Spittrick o nome dele? Não, calma. Não, eu esqueci o nome do pássaro de trovão.
Mas enfim, não importa o nome dele. E na parte 3 o Dio não seria o principal problema, fazendo a Holly ficar doente, fazendo o Jotaro e os outros irem pro Egito matar ele. Então, é basicamente isso. E eu espero que tenham gostado, ok? Esse foi o nosso IC. Se curtiu, deixa aí nos comentários que eu trago mais um pouco de IC. Esse foi o IC do Dio. Talvez dá pra trazer alguns outros de Jojo. Enfim, até a próxima.